Boa noite para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques do Bem na Tela desta segunda-feira, 30 de setembro de 2019. Nós começamos falando sobre um assunto que agitou o começo da manhã política aqui na Bahia. O senador Ângelo Coronel, ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, foi citado em uma investigação do jornal Folha de São Paulo por ter contratado empresas ligadas a familiares e assessores e ter pago com verba pública R$566 mil. Os gastos aconteceram entre 2015 e 2018, durante o último mandato dele enquanto deputado estadual. Nos últimos 2 anos, ele já era, inclusive, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. O gabinete de Coronel, ele emitiu 11 ordens de pagamento para a BS2 Marketing e Publicidade, por exemplo, que pertence à Corel Brasil Holding, um conglomerado que tem como presidente Ângelo Mário de Azevedo Martins Filho, um dos filhos de Ângelo Coronel. Ele nega que tenha usado a verba de maneira irregular, porém esses recursos da cota parlamentar foram pagos a empresas ligadas diretamente a familiares do senador e a aliados, assessores dele enquanto deputado estadual. Outro destaque do Bem na Tela desta segunda-feira vai para a liberação de recursos do governo para o Ministério da Educação. Foram cerca de R$2 bilhões dos recursos que estavam contingenciados pelo Ministério da Economia para principalmente universidades e institutos federais espalhados por todo o Brasil. De acordo com o Ministério da Educação, a cifra equivale a 58% dos recursos contingenciados pelo governo federal para recursos do Ministério da Educação. O orçamento vai chegar para essas universidades e institutos federais que passam por uma situação delicada. A Universidade Federal da Bahia, por exemplo, apontou que as salas sem janelas estariam com o ar-condicionado desligados a partir do mês de outubro, já para tentar reduzir as despesas de funcionamento, os custos fixos do funcionamento da universidade. Está aí uma boa notícia, a liberação de quase R$2 bilhões. Outro destaque do Bem na Tela desta segunda-feira vai para o vazamento do livro Nada Menos Que Tudo, Rodrigo Janot, que vazou no WhatsApp e ele foi vazado inclusive na íntegra, está circulando nas redes sociais. Ele que seria lançado oficialmente essa semana com valor de R$ 55,90 na versão física e R$ 31,90 na versão digital. Foi vazado, começou a circular. Lembrando que esse livro está envolto em uma polêmica depois que o Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, divulgou durante uma entrevista que no livro consta um momento em que ele pensou em matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e na sequência se suicidar dentro da sede do STF, em uma sessão em maio de 2016, se não me engano. O livro foi escrito pelos jornalistas Jailton de Carvalho e Guilherme Evelyn. A obra é da editora Planeta e possui 256 páginas. A polêmica, inclusive, rendeu mandados de busca e apreensão em endereços de Rodrigo Janot e uma ordem judicial para que ele não se aproximasse 200 metros de nenhum dos 11 ministros da Suprema Corte Brasileira. Outro destaque do Bem na Tela desta segunda-feira vem da coluna Cultura. O Conselho do Carnaval oficializou o nome do Carnaval da Liberdade aqui em Salvador. O circuito da região histórica da cidade vai se chamar Mãe Hilda de Jitolu. A mãe de santo é mãe de vovô do Ileaie e a medida foi publicada no Diário Oficial do município desta segunda-feira. O novo batismo, no entanto, será válido apenas a partir de 2021, ou seja, não é ano que vem, no outro ano, o Circuito da Liberdade vai se chamar Mãe Hilda de Jitolu. Ela comandou por mais de 50 anos o terreiro Ileaxé Jitolu e era considerada orientadora espiritual do bloco Ileaie. Mãe Hilda Dias dos Santos faleceu aos 86 anos no dia 19 de setembro de 2019. Agora, antes da gente interagir com os nossos leitores, o repórter Gabriel Rios vai trazer um pouco sobre o final de semana esportivo
para você saber tudo o que aconteceu com Bahia e Vitória. É contigo, Gabriel. Olá, leitores do Bahia Notícias. Após a derrota por 2-0 para o líder Bragantino em Bragança Paulista, interior de São Paulo, o Vitória desembarcou no aeroporto de Salvador na madrugada desta segunda-feira sob protestos. Torcedores xingaram os jogadores e entoaram cânticos como time sem vergonha. A Polícia Militar, para evitar maiores tensões, fez um cordão de isolamento entre jogadores e torcedores. Com o resultado negativo, o Vitória terminou a rodada da Série B no Z4 da competição, que dá o rebaixamento para a Série C. O Vitória tem 25 pontos conquistados e, para tentar se recuperar, volta a campo já nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, contra o Sport na Arena Fonte Nova. Já o Bahia joga daqui a pouquinho, às 8 da noite, contra o Avaí, na Ressacada, em Santa Catarina. Caso o Esquadrão vença, entra no G6 do Campeonato Brasileiro. Então, muito boa sorte ao Bahia no jogo. E agora uma notícia triste. Um jogador faleceu no jogo entre a Seleção de Campo Formoso e Piritiba, no Intermunicipal. O maior torneio de futebol amador do Brasil, que é realizado no interior da Bahia. O Rodrigo Itiúba, de apenas 22 anos, ele sofreu um mal súbito durante a partida, chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu. Essas e outras notícias você acompanha na coluna de esportes do Bahia Notícias. Estamos de volta agora para interagir com os nossos leitores. A Mari Rodrigues, que sempre está com a gente, desejando uma ótima semana. Rose Pessoa, Drica Luz, todos colados com a gente, junto com a Rose Barreto. Sônia Gomes, Márcia Rios falando conosco. Washington Luiz falando que a temperatura está alta no Alto Sertão, em Orolândia. Um abraço para ele. Ramiro Melo, uma ótima semana a todas. Wellington Silva dos Santos, Jorge Pires, Silvano Oliveira, Manuel Alves, a Márcia Rios falando que a situação da UFBA é muito difícil. O Jorge Pires, nossa, seria ótimo 2 coelhos com uma palavra só. Eu não sei exatamente sobre o que ele está falando. A Dinalva Ferreira apareceu, olha só, um beijo para ela, tinha um tempo que não falava conosco. A Vera Azevedo e, por último, o Robnilson Teles falando do Calabetão. Bom, o Bem na Tela fica por aqui, nós voltamos amanhã às 18 horas com as principais informações do dia. Mas se você quiser saber tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, não deixe de acessar bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.